Bem, boa noite a todos. Vamos dar início a essa audiência pública. Audiência pública de número 10, em 20 de abril de 2010, que tem na sua pauta convite o projeto de lei complementar 905 de 2010, do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que reclassifica a área situada no Jardim Tamoio, e nela autoriza a implantação de empreendimentos habitacionais do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Bem, senhores, de início terão a palavra os senhores convidados, e eu já quero convidar para compor a mesa o Sinésio Scarabello Filho. Por gentileza, Sinésio. É o secretário de Obras, engenheiro Sinésio, e representando o Planejamento e Meio Ambiente, a doutora Marcela Pupim, aqui representando o arquiteto Jadson Espina. Então, por favor, Marcela, gentileza. Eu peço ao vice-presidente, doutor Paulo Sérgio, que compõe a mesa também, por gentileza. Quero citar a presença dos vereadores nessa casa, na noite de hoje, a vereadora Ana Tonelli, o vereador Domingos Fontebasso, a vereadora Marilena Negro, o vereador Paulo Sérgio, que está compondo a mesa, o vereador Silvio Hermani, que hoje veio com a filhinha também, né, Silvio? Também citar as presenças do secretário de Assuntos Fundiários, o Antônio Carlos de Castro Siqueira, o Castro Siqueira. Também queria chamar a diretora de Habitação, a Solange Marques, por gentileza, compõe a mesa. Representando a Caixa Econômica Federal, senhor Domingos Custódio da Silva, muito obrigado pela presença. Se tiver representante do Condema, por favor, senhor Fábio Storari, por favor, se puder compor a mesa, ou se puder ficar mais próximo, Fábio. Aí mesmo, Fábio? Fique à vontade, tá? É que algum questionamento pode nos interpelar, tá ok? Tá ok, Fábio. Bem, senhores, de início terão a palavra os senhores convidados pela presidência, em seguida os senhores vereadores, depois os cidadãos interessados e os cidadãos que quiserem fazer uso da palavra, por favor, fazer a inscrição com a Cristina. A Cristina é essa moça. Então, as pessoas que queiram fazer uso da palavra, por favor, dê seus nomes para a Cristina, tá ok? Essa audiência pública, senhores, ela tem o intuito de discutir a pauta convite do projeto de lei que reclassifica a área situada no Jardim Tamoio e nela autoriza a implantação de empreendimento habitacional do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Então, nós não iremos permitir outra discussão a não ser a questão da pauta do projeto de lei complementar número 905. Então, outras questões, esse não é o fórum, não dá para a gente discutir nessa noite. Nós vamos apenas discutir essa pauta. Os cidadãos inscritos terão 5 minutos para fala, depois a resposta dos técnicos da prefeitura que estão aí na mesa, tá ok? Deste modo, secretário Sinésio e também a Solange, eu gostaria que vocês expusessem aí todo o projeto de uma forma muito sucinta, né? Um projeto importante que irá aí
ao encontro da população na construção de 600 novas moradias na região de Jardim Tamoio. Sinésio ou a Solange, fique à vontade. Boa noite a todos. O que eu tenho a dizer, na verdade, é muito pouco e muito simples. Esse projeto de lei, ele está alterando o zoneamento de uma área localizada na região do Jardim Tamoio, uma área que hoje está na zona residencial 2, que é uma zona residencial de média densidade, e está passando para uma ZEIS, que é uma zona especial de interesse social. A ZEIS, a instituição de zonas especiais de interesse social, corresponde a um dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, instrumentos de gestão urbana, dos quais pode dispor a administração pública. E a nossa legislação, o Plano Diretor de Jundiaí, Lei Complementar 415, em 2004, já considerou a possibilidade do município fazer uso de uma série de instrumentos do Estatuto da Cidade, entre eles o da instituição de ZEIS. Toda vez que houver um empreendimento de interesse habitacional, um empreendimento que ajude a desenvolver a política habitacional do município, um empreendimento, sobretudo, que ajude a produção de moradias ou de lotes destinados à população de baixa renda. As áreas atingidas por esse empreendimento podem ser consideradas uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social. Toda vez que existir uma parceria entre o órgão municipal responsável pela condução da política habitacional e uma empresa privada, ou qualquer outro órgão da instância de governo federal ou estadual, vinculado à habitação, a área objeto desse empreendimento pode ser considerada uma ZEIS. Nesse caso, pretende-se uma parceria, da qual participam a Prefeitura, através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Essa parceria envolve a FUMAS, a Fundação Municipal, que é encarregada da condução da política habitacional, envolve a Caixa Econômica Federal como agente financeiro e envolve uma empresa privada da cidade que se dispõe a desenvolver lá todo um empreendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Esse empreendimento consta de 2 etapas. A primeira etapa, e aquela que mais interessa à administração pública, é uma etapa de construção de 600 unidades habitacionais destinadas às famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Não há a possibilidade de se viabilizar apenas pelo mercado uma habitação para atender a população que tem renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, numa cidade como Jundiaí, principalmente em virtude do preço da terra. Então, esse programa se viabiliza, primeiro, em virtude da parceria entre a Prefeitura, com a participação da Prefeitura, e depois, na hora do pagamento da habitação, em virtude do subsídio que vem com o programa Minha Casa Minha Vida. São os 2 fatores que contribuem para viabilizar a realização dessas 600 unidades, cujo destino previsto e desejado é de atender as famílias, principalmente ou predominantemente, as famílias que hoje ocupam o hospital psiquiátrico que precisa ser desocupado. E um outro tanto de moradias, da ordem também de 600, um pouco mais, 680 unidades, ainda dentro do programa Minha Casa Minha Vida, destinadas às famílias com renda entre 3 e 10 salários mínimos. Para fazer tudo isso, é preciso, não seria tão necessário, até porque a zona em que se encontra hoje o terreno, zona residencial de média densidade, permitiria, na área em que está, em virtude do tamanho da área, a construção de cerca de 1.200 unidades habitacionais. Não é com o intuito de promover mais adensamento nem nada, mas é de facilitar o trâmite, a aprovação e a disponibilização o mais cedo possível dessas moradias à população de baixa renda. Daí a importância desse projeto. Ok. Então, Solange, por favor, representando a FUMAS, a Solange.
Boa noite a todos. O engenheiro Sinésio, acho que deixou bem claro todo o objetivo do projeto de lei, e gostaria realmente de deixar frisar bastante que o maior objetivo de reclassificar essa área e torná-la uma ZEIS, uma fração do território municipal destinado à implantação da política de interesse social, né, uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, é exatamente para agilizar os procedimentos de aprovação dos empreendimentos junto aos órgãos, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele prevê essa priorização, seja no Grapuab, seja nos cartórios, tudo tem prioridade para o programa Minha Casa Minha Vida. Não houve um adensamento, como o Sinésio falou, né? Poderia ser implantado o número de unidades no local, mas realmente esse objetivo foi o maior. De destacar também que a Lei Complementar 415, que é o nosso plano diretor, ele prevê que a habitação de interesse social é aquela feita nas zonas especiais de interesse social e que são feitas ou por órgãos federais, estaduais, municipais, ou em parceria com a FUMAS, que, no caso, seria o órgão municipal da habitação. Então, em tese, já é um empreendimento com a interferência direta da Caixa Econômica, então, ele já teria essa destinação de interesse social. Tá? Então, deixar bem claro essa informação aí que realmente vai acontecer. É importante também destacar, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem dois segmentos diferenciados, de renda até 1.395, não é 0 a 3 salários, a renda é 1.395. Então, de 0 a R$ 1.395 é o programa onde existe o maior subsídio realmente, e o que acontece? Esse empreendimento, a Caixa, ela compra o empreendimento, ela compra a terra, compra o empreendimento, e ela é que aliena para os interessados, para os indicados pela FUMAS, que é o órgão habitacional. Tá? Então, é a Caixa Econômica diretamente adquirindo esse empreendimento na planta e depois repassando para as pessoas que nós indicamos. Tá? Ela tem os valores máximos, que Jundiaí hoje está dentro do patamar do teto máximo do imóvel, tá? Dependendo da região do Brasil. Jundiaí está equiparada à região metropolitana de São Paulo. Então, os valores aqui são equiparados à região metropolitana de São Paulo, que é 52 mil o apartamento e 48 a casa. Tá? Então, são esses os valores que a Caixa paga. E depois a pessoa que for beneficiada, que for indicada pela FUMAS, pelo município, ela vai pagar 10% da renda dela, até 1.395, que é o teto, durante 10 anos. O restante é tudo subsídio que é dado a essa pessoa. E, no outro segmento do Minha Casa Minha Vida, para mais de pessoas que ganham de R$ 1.395 a R$ 3.900, que é o nosso teto máximo. Por que é o nosso teto máximo? Porque os imóveis, depende do valor da região, eles podem chegar até 130 mil. E Jundiaí, ela não foi equiparada à região metropolitana nesse segmento. Ela chegou nos 100 mil. Então, aqui nós financiamos a renda até R$ 3.900. Tá? E, neste caso, a pessoa, o financiamento é direto para a pessoa. O apartamento ele não fica em nome da Caixa Econômica, mas sim em nome do empreendedor. Então, são dois segmentos diferentes, todos Minha Casa Minha Vida. Tá? Deixar bem claro isso. E essa questão, então, da destinação de renda, né, das pessoas que têm, da demanda dos 600 apartamentos que terão que ser informados, a relação dos interessados, dos beneficiados, vai sair do poder público, estes seriam destinados prioritariamente para moradores da região do entorno da área reclassificada, que é a região das dependências do antigo Instituto de Psiquiatria, né, conhecido como Hospital Psiquiátrico, Baixada do Paraná e toda aquela região ali. Ok. Algum questionamento? Mais algum? Não? Tudo bem? Vou passar, então, aos vereadores. Vereador Paulo Sérgio, algum questionamento nesse momento? Ok. Vereadora Marilena, por gentileza. Boa noite a todos. Eu ouvi as explicações, a gente já tem noção do alcance do projeto, desse programa do governo federal.
Fico feliz que sejam 2 etapas, porque vai ampliar bastante a oportunidade para as pessoas com um poder aquisitivo menor. Me preocupa que a gente não consiga atingir aquelas pessoas que ainda estão no aluguel. Algumas estão aí ocupando regiões de forma irregular, em condições precárias, mas tem muita gente no aluguel que não consegue dar conta do aluguel e de financiamento. Mas a gente tem que trabalhar bastante forte para que isso aconteça. A minha dúvida é em relação ao financiamento em si, porque o projeto de lei ele vem com na justificativa das 600 unidades iniciais e para atingir a população até 3 salários mínimos. Mas é assim que está no corpo da lei. E na explicação está claro que a Caixa exige uma renda, ninguém de zero, sem renda, vai conseguir financiar. Então, eu queria saber se o 1.393, que a doutora Solange referiu, é o padrão salarial, a faixa salarial, e se já existe na FUMAS esse levantamento já feito em relação a qual é o perfil das famílias e do padrão salarial dessa área, né, que vai ser atendida, e qual a política para que realmente a gente faça uma remoção definitiva dos pontos mais complicados, que é o hospital, e de algumas áreas mais perigosas, né, que lá na Baixada é crítica. Como a gente vai garantir que essa desocupação vai ser feita de uma forma digna para as pessoas, né, que tenha essa remoção, para que realmente a gente atinja o programa, que ele tenha o seu alvo, que a gente consiga impactar mesmo positivamente com aquela população da região leste. Doutora Solange, e também a preocupação com as pessoas que têm um salário maior do que 3 salários mínimos. Qual é o destino dessas pessoas, né? Uma vez que essas moradias são de 1 a 3 salários mínimos. Então, complementando aí o que a vereadora Marilena disse, eu acrescento mais essa pergunta a Vossa Excelência, a senhora. Bom, com relação ao financiamento, eu acho que tem um representante da Caixa que poderia até me corrigir se eu estiver errada. Mas a parcela mínima do financiamento, se a pessoa não conseguir comprovar uma renda, é R$50. Então, ele pagaria, em tese, uma parcela de R$50 até R$ 139,50, que é os 10% do teto 1.395. Tá? Então, essa seria a parcela, durante 10 anos. Então, o benefício dele vai depender da renda que ele tem também. Então, imaginamos aí uma pessoa que não consiga comprovar renda, ele vai pagar R$50. Agora, imaginar também que uma pessoa não tenha condições de dispor de R$50 para pagar por uma moradia, eu acho que não existe um outro programa habitacional que seja tão acessível quanto esse. Com relação à faixa, aos critérios, cadastros e tudo mais dessa população, ao perfil dessa população, nós temos o nosso cadastro, né, o cadastro de todos os núcleos, ele foi atualizado, então a gente tem dados não tão recentes, mas temos os dados. Eles estão sendo agora, a FUMAS está atualizando, indo casa a casa, não está fazendo novo cadastramento, mas está atualizando esse dado para ter esse perfil totalmente atual. Tá? A partir daí, para começar a definir realmente quem poderá ser beneficiado, quem não poderá ser beneficiado e como que vai ficar essa situação aí de quem pode ou não. Com relação à renda maior, que 1.395, é o próprio programa que corta, realmente ele não pode ir para esse empreendimento. Mas, dentro da área a ser reclassificada, existe outra opção, outro segmento, que é para quem ganha mais do que 3 salários, né? Quem ganha mais do que R$ 1.395. Que ele pode, de repente, até ser contemplado nessa outra unidade, porque todas são do programa Minha Casa Minha Vida. É interessante destacar também que o prazo de construção ele deve se estender aí nos próximos 24 meses, né, imaginamos, e 6 meses antes do término da construção, a Caixa oficializa a FUMAS o pedido para indicação das famílias. Então, não é neste momento, antes do início da construção,
ou antes nessa fase de aprovação de projetos, né, de ressetorização de área, que nós vamos poder discutir e afirmar e encaminhar para vocês uma relação de quem vai ou não, quem não vai. Ou então falar para uma pessoa que está aqui se ela tem ou não tem o direito ainda, porque ainda não foram definidos esses critérios. O próprio Ministério das Cidades expediu uma portaria onde ele estabeleceu alguns critérios nacionais que têm que ser respeitados. Juntamente com os nossos, nós vamos sentar e realmente definir e publicar, aprovar nos órgãos competentes, né, discutir esses critérios e depois torná-los públicos. Ok. Contento, vereador? Vereador Zé Dias, por gentileza. Olha, eu gostaria, senhor presidente, vou deixar os demais, aí depois eu Tá, faço ok. meu comentário referente Tá, ao ok. assunto. Vereador Silvermani. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a explicação inicial. Foram poucas dúvidas que ficaram. O que eu entendi é que é um empreendimento que realmente vai estar atendendo famílias que já residem em Jundiaí. Muito importante, porque temos visto muitos empreendimentos habitacionais no nosso município, trazendo famílias de outros municípios, principalmente da capital. Esse realmente é para atender o jundiaiense nato ou jundiaiense por opção, mas jundiaiense, e famílias de baixa renda. Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor o projeto. Nós teremos oportunidade também de analisar, principalmente através de nossa comissão de obras e serviços públicos, da qual fazem parte, além desse vereador, a vereadora Ana Vicentina Tonelli, o vereador Fernando Bardi, Marcelo Gastaldo e Gustavo Martinelli. Mas eu gostaria de entender, isso será nas proximidades onde já existem esses núcleos de submoradia, uma vez construídos esses empreendimentos, o que vai ser feito onde, principalmente, existe o hospital psiquiátrico? Eu gostaria desses esclarecimentos. Obrigado. Ok, vereador Silvio. Bom, com relação ao núcleo de submoradias, lá denominado Baixada do Paraná, essa área ela se constitui no sistema de lazer do Jardim Tamoio. Tá? Então, é uma área pública destinada ao lazer do bairro. Então, a intenção é retirar todas as famílias e retornar à destinação original da área, realmente dar lazer para aquela população, porque é uma área muito densa, né, e eles têm poucas opções de lazer. Com relação à área do hospital, é uma área particular de cerca de 70 mil metros, e a intenção da prefeitura está sendo pensado na desapropriação da área, para que também seja dada uma destinação de lazer ou outra destinação para essa área. Porque o receio é realmente a hora que você tira todas as submoradias que lá existem, continua sendo uma área particular, difícil até de você ter essa contenção direta, né? Então, de repente, a intenção é adquirir a área e dar uma destinação em benefício dos moradores do entorno. Eu gostaria de ressaltar aqui, aproveitar o momento, realmente, o empreendimento ele foi feito para beneficiar as pessoas que já residem no local, né, que estão residindo há muitos anos em situação precária, situação realmente super difícil, né, num ambiente muito ruim. Não é para ficar ligando para o parente que mora não sei aonde e trazer para casa porque vai conseguir casa, tá? Nós estamos trabalhando com números que nós já temos. Então, a gente gostaria realmente de ter esse trabalho de conscientização das famílias. Não adianta trazer parentes ou trazer mais gente para morar no local. Tá? Isso aí não vai ajudar, só vai trazer problemas para quem trouxe, tá? Essa pessoa, porque vai se responsabilizar por ela. Então, não é o momento realmente de trazer gente, de começar a encher de moradias, de famílias no local. Moradias não tem como, porque não cabe, mas de trazer mais famílias para dentro da casa, achando que cada família vai ter um apartamento, uma casa. Não é assim que funciona.
Tá? Então, pedir realmente esse trabalho. A FUMAS tem uma seção de contenção que vai atuar de forma assim realmente contundente nessa questão. Tá? Vamos lá, gente. Eu quero citar a presença do sempre vereador Jorge Sartori, que está conosco nesta noite, e o engenheiro Clóvis Pinhata Batista, também. As pessoas que queiram fazer seus questionamentos, então, por favor, se inscrever com a Cristina, a funcionária Cristina. Então, que quiserem fazer uso da palavra, por favor, inscrevam-se com a Cristina. Vereadora Ana Tonelli, por gentileza. Senhor presidente, muito obrigada. Boa noite a toda a mesa, todas as pessoas que aqui compareceram, todos os interessados nesse programa do governo federal. A minha pergunta é para a doutora Solange. Talvez eu seja um pouco pessimista nesse aspecto, mas supondo, a senhora disse que lá a Baixada Paranaense é um local que pertence ao Jardim Tamoio e destinado à área de lazer. Supondo que, de repente, alguém, 2 ou 3 famílias de lá, não tenha ninguém trabalhando, estejam desempregadas, por exemplo, como é que fará a FUMAS nesse caso? Faz a inscrição, aceita da mesma maneira, ou em não aceitando, as famílias todas serão retiradas de lá? Para onde iriam essas famílias que não teriam condições de adquirir a casa? As condições para adquirir a moradia é questão de poder pagar R$50 por mês. É essa condição. Não necessariamente ter um emprego, né? Ela pode não ter, mas, de repente, com um trabalho num dia, ela consegue esse recurso. Então, ele não vai ser exigido o emprego formal dessa pessoa perante a Caixa. Os critérios são bem mais simples, né? Não é aquele processo longo de conseguir um financiamento junto à Caixa Econômica. Ressaltando que esse processo é na Caixa Econômica, a FUMAS só vai realmente encaminhar a relação. Tá? Agora, a questão que tem que ser trabalhada e que está sendo... A linha de atuação da FUMAS é no sentido de tirar todas as famílias da área do particular do Instituto de Psiquiatria, do hospital, e todas as pessoas que moram na área do Baixada. Então, realmente livrar, como nós fizemos com o Jardim Xangai, com a Muvuca, tirar todos. Isso, porque se você deixar você começa de novo um novo foco, você não consegue controlar. Então, realmente, vai ser tirado, todo mundo vai ter que sair. Agora, haverá realmente a análise quanto à opção da pessoa não querer ir, de repente ela quer ficar lá no local, porque vai ter um núcleo, que é o do Jardim Tamoio, que vai ser possível de regularização, de repente a pessoa não quer ir para o apartamento, ela prefere ficar lá, então vai ser feito realmente um remanejamento, tudo, como a FUMAS sempre atua, né? Não é aquela questão obrigatória, taxativa, é sempre discutido, por isso que nós temos uma área social superatuante, que trabalha no local, e vai tentar verificar todas essas situações para realmente definir um perfil que atenda às necessidades de todos que residem lá. Vereador Mingo. Boa noite a todos e a todas, vereadores presentes, né? Eu sei que esse projeto Minha Casa Minha Vida foi bem elaborado, nós de Jundiaí que só temos a ganhar com isso, né? Só minha dúvida é com a diferença de preço de apartamento de 30 para 50, né? Isso seria na metragem, e outra também dúvida na questão de, suponhamos que a pessoa só pode pagar R$50 por mês. São R$600 mensal, no ano, né? E 10 anos a pagar. E o restante do pagamento? Então, essa é a minha pergunta. Por favor, Solange. Essa que é a boa notícia, né? A Caixa Econômica está informando ali, é tudo subsídio, tá? Então, a Caixa realmente ela paga pelo apartamento o valor máximo de R$52 mil, ou, se for apartamento, se for casa, R$48 mil, né? Aí tem as metragens, tudo que... Tem uma tipologia que tem que ser seguida na Caixa Econômica, que também não é uma casinha pequenininha, um lotinho... Não, ele tem toda uma qualidade exigida pela Caixa. Tá? Então, realmente, são apartamentos de boa qualidade, casas de boa qualidade. E o financiamento, esse é o valor que a Caixa paga por esse apartamento. Ela paga isso, mas na hora dela receber, de fazer o financiamento, a pessoa paga de 50 a 139,50. O restante é tudo subsídio, realmente. Tá?
Solange, explica só uma coisa para a gente aqui. O cidadão que de 1 a 3 salários mínimos, no mínimo ele vai pagar R$50, no máximo 110, é isso? 130 e poucos reais. Quanto vai custar o valor final desse imóvel? Para quem vai pagar 50 e para quem vai pagar 130? Mais ou menos aí. Quem vai pagar 50 por 10 anos. Então, são R$6.000. É esse o valor que ele vai pagar pelo imóvel. O valor final do imóvel, R$6.000. R$6.000. E o outro, R$18.000, né? 139 vai pagar R$18.000. Tá? O valor remanescente, para se chegar ao valor que a Caixa pagou, realmente é tudo subsidiado pelo governo federal. Tá? Então, é realmente um empreendimento que vai atingir a pessoa que ganha da baixa renda mesmo, de 1, 2, não chega a 3 salários, é 1.395, esse é o teto, tá, da renda bruta, mas vai atingir realmente aquelas pessoas que mais necessitam e não conseguem ir no mercado e adquirir. O único que consegue fazer isso também é a CDHU, que atinge realmente essa renda, essa faixa etária aí, né? E esse programa veio para contemplar isso. E uma outra pergunta nesses 10 anos, há correção dessa prestação, dessa parcela? Nós temos que consultar acho que está tirando uma dúvida ali, né? Senhor Domingos. Por gentileza, poderia ocupar a tribuna, por favor? Só para a gente esclarecer isso, que é importante que a gente saia sem dúvidas aqui. A pergunta é o seguinte: vai haver alguma correção no período de 10 anos dessa prestação ou não há correção? A partir do momento que faça esse financiamento, ele começa pagando 50 ou 60 e vai até o final dos 10 anos pagando isso. É isso que é a nossa pergunta. Boa noite a todos. Toda vez que a gente fala em correção, a gente vai falar da correção do saldo devedor. Mas, assim, como é um programa direcionado especificamente para quem não tem condição, a preocupação quanto à correção é zero. Até porque o programa é totalmente subsidiado. Então, quando a gente fala de correção de saldo devedor, ele nunca vai pagar mais que 10% da renda dele. Então, assim, ele nunca vai ter problema de capacidade de pagamento, porque ele só vai pagar 10% da renda. E, além do mais, nós não vamos verificar cadastro, se ele tem restrição, se ele não tem. A única exigência que não se abre mão é que é para quem ganha até R$ 1.395. Quem ganha mais não pode entrar nesse programa de 0 a 3. Por que se falava 0 a 3 salários? Porque era 3 salários quando o salário era 465. Tanto que 3 salários, 465, dá os 1.395. E aí, esse programa ele não vai ser corrigido. Então, ele vai ficar para famílias até R$ 1.395. O senhor me permite... Vereadora Ana Antonelli, por gentileza. Senhor presidente, eu acho que a doutora Solange ainda que pode me responder. É comum, e nós já tivemos uma porção de vezes juntas falando sobre esse assunto, a pessoa luta tanto por conseguir a moradia e logo depois parece que ela vislumbra uma outra coisa e quer passar adiante o imóvel. Nesse caso, se a pessoa quiser comercializá-lo, como é que faz? Pode, e depois de quanto tempo? O programa não prevê especificamente ainda o tempo, mas com certeza ele não pode comercializar o imóvel no começo, porque senão vai virar uma coisa de louco, né? Mas com certeza vai ter um tempo aí onde ele não pode comercializar o imóvel, até porque quem adquirir um apartamento desse, ele vai pagar R$ 50 de prestação. No dia seguinte, um apartamento desse que está sendo construído por R$ 52 mil, ele vai valer mais de R$ 70 mil, até porque a qualidade é exigida como se fosse um apartamento de 70, 75 mil reais. Então, assim, realmente vai ser controlado e não pode vender, para o uso da família, tá bom? E um outro detalhe, assim, quem já obteve subsídio
do Fundo de Garantia ou do governo federal para moradia não vai ser beneficiado novamente. É só para quem ainda não teve o subsídio. Vereador Silvio. A pergunta é com relação àqueles que não se encaixarem. Eventualmente, se ganharem, uma família ganhar mais do que isso. Acho que é mais para a Fumas estar respondendo, né? O que fazer com quem, por sorte, né, está acima desse teto. E a outra pergunta, a possibilidade desse projeto, que é realmente fantástico, estar atendendo outras comunidades, outros bairros de Jundiaí. Por favor, Solange. Bom, com relação à questão de quem ganha mais realmente da renda de 1.395, né, do salário, como eu já tinha informado, né, quando você vai haver a possibilidade de você, de repente, da pessoa não, ela está dentro do critério, mas ela não quer ir, então ela vai ter uma relocação, um remanejamento, tá, dentro do núcleo. Tá, então, não vai, ele realmente não tem condição, ele vai ter que sair de lá? Vai porque todo mundo vai sair. Mas ele não se enquadra nos critérios, o nome dele não vai para a Caixa Econômica Federal. Poderia, sim, ir para o outro segmento do programa Minha Casa Minha Vida, de 3 a 10, né, mais que 1.395. Então, ele vai ser encaminhado para esse programa. Tá? Agora, se ele também não conseguir lá ou não quiser, ele vai continuar lá no Jardim Tamoio, onde realmente existe a possibilidade de urbanização. Ele vai ter essa opção. Tá? Vereador Zé Dias. Desculpe, vereador Silvio. Faltou alguma coisa, vereador Silvio? Posso falar? Com relação aos outros bairros, né, essa é uma iniciativa inédita e muito bem-vinda pela administração, porque eu lembro, eu estava aqui nessa casa, quando me questionaram, e aí, o hospital, quando é que vocês vão resolver o problema do hospital? E dentro de numa discussão orçamentária, a gente colocou, o município não tem condições sozinho de resolver um problema tão grande que é dar moradia para todo mundo que mora no hospital. E a habitação, ela pertence aos 3 segmentos, aos 3 entes, tanto municipal, estadual quanto federal. E hoje aqui nós estamos vendo uma parceria do ente federal, do ente municipal e da iniciativa privada, né? Ela está entrando junto para nos ajudar também a resolver este problema. Então, quiçá que outros empreendimentos possam surgir com esse mesmo intuito realmente de atender essa demanda de 0 a 3. Porque a gente sabe que realmente é muito difícil você conseguir fazer e vender uma unidade, né, um apartamento ou uma casa nesses valores, né, numa cidade como Jundiaí. Tá? Então, a gente só fica realmente torcendo para que outras iniciativas como essa surjam realmente. Dentro dessa mesma linha, eu entendo, pela explicação da senhora, que foi fundamental o interesse do particular, né? E só para a gente entender, né, de repente a gente até consegue captar outros particulares interessados em fazer essa boa ação, de que forma que a iniciativa privada viabilizou de uma maneira diferente e inédita, como a senhora mesmo disse, para propiciar isso. Acho que é uma pergunta para o Sinésio, né, Sinésio? Por gentileza. Primeiro, é preciso a gente considerar o seguinte, existem outros empreendimentos da iniciativa privada na cidade, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Este, no entanto, é o único empreendimento com condições de atender a renda de 0 a 3 ou de 0 a 1.395. Quer dizer, nenhum outro desses empreendimentos que estão no mercado, dentro do programa, consegue atender. Isso porque está havendo, por parte da empresa, uma empresa local, as empresas hoje têm uma preocupação com aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Né? Acho que essa é uma demonstração de responsabilidade social dessa empresa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a prefeitura entra na parceria procurando ajudar naquilo que é possível. Recentemente foi aprovada aqui a lei que isentou, por exemplo, empreendimentos que beneficiem famílias com essa renda
das taxas da prefeitura, desde a taxa de aprovação, de protocolo, de análise de projeto, de diretriz, todas as taxas estão sendo, esses empreendimentos estão sendo isentados. Então, na medida daquilo que é possível ser feito pela prefeitura, no sentido de contribuir para facilitar a aprovação, reduzir taxas, reduzir prazos e, com isso, reduzir custo. É isso mais a vontade da empresa de desenvolver esse projeto. Ela tinha já um projeto habitacional na área dela, e que não contemplava essa renda, e ela foi procurada pela FUMAS e modificou o projeto inicial para atender a solicitação da FUMAS. Acho que a boa vontade aí também merece ser lembrada. É bom lembrar que esse empreendimento ele só acontece porque houve realmente um esforço da empresa. Nós estávamos conversando até com o Sinésio, uma iniciativa privada, sozinha também não consegue fazer esse empreendimento. Não fecha a conta. O lote em Jundiaí ele é muito caro, né? É um lote... O metro quadrado de terra em Jundiaí é um valor alto, né? Então, se a Câmara, se o prefeito não tivesse mandado para a Câmara um projeto que isentasse as taxas, né? E também uma ajuda do Executivo nesse sentido, dificilmente a empresa faria sozinho também, porque precisa aí um esforço mútuo, né? Um projeto importante do governo federal, mas que o município e as empresas também têm que acatar e tentar solucionar esse problema, porque o dinheiro não é tão alto assim. A empresa, se não tiver essa ajuda, acaba tendo prejuízo. O vereador Zé Dias, por gentileza. Quero cumprimentar a doutora Solange, quero cumprimentar os demais da mesa, e eu quero fazer uma pergunta, doutora Solange. O local para a construção desse conjunto habitacional, que são as casas para a população de baixa renda, ela vai ser mais ou menos próximo ao lugar que hoje eles convivem, porque nós sabemos que há pessoas, aí foi citado agora nesse instante, que muitas pessoas elas até mudam, como foram do São Camilo para o Novo Horizonte, nós sabemos disso. E em seguida, essas mesmas pessoas abandonam ou fazem negócios e retornam para o seu lugar de origem, né? Então, por isso eu estou fazendo essa pergunta, que isso aqui é importantíssimo, porque a família, quando ela vive 20, 30 anos num lugar como um núcleo de submoradias, ou mesmo na Baixada Balsão, Paranaense, ou mesmo no hospital psiquiátrico, eles têm um compromisso de família, de escola, de creche, enfim, uma série de coisas. Então, eu gostaria, essa é a minha pergunta, a primeira, e a segunda pergunta, eu quero que a senhora me diga para mim também, se no local que vai ser construída essas casas, serão construídas toda a infraestrutura de comércio, de creches, escolas, enfim, para que nós não entramos mais em umas condições como foi feito no Vista Alegre, ou mesmo em outros conjuntos habitacionais do Novo Horizonte. Então, eu gostaria, fiz essas duas perguntas, acho que é de importante até para a população que está aqui presente, né, que são pessoas de baixas rendas, e com certeza eles querem uma moradia para mudar definitivo e ter um vínculo com a família, com os parentes, com os amigos, que não seja distante de onde eles moram e residem hoje. Bom, com relação a essa questão de retornar ao local de origem, não vai ser possível, porque não vai ter mais um local para ele retornar. A exemplo, por exemplo, do Jardim Xangai. Hoje ninguém mais queira voltar para o Jardim Xangai, porque lá não existe mais nenhuma moradia, e não tem condição dele chegar e querer construir uma moradia mais lá. É impossível hoje de retornar àquela situação de submoradia no local. Tá? Então, da mesma forma, vai acontecer também na Baixada, que vai ser dada uma destinação com equipamentos de lazer, centros comunitários, tal, que não vai inviabilizar a ocupação, o retorno da família neste local. Mas é interessante destacar que, realmente, quando a FUMAS buscou a parceria com a empresa, ela buscou em razão da localização da área, tá? Realmente, porque nesta área as pessoas já estão
assentadas ali, elas já vivem ali, já têm a sua vida ali. Então, ela já vai usufruir das mesmas escolas, ela não vai mudar de escola, ela não vai mudar do postinho de saúde, porque realmente ela vai estar no mesmo espaço onde ela já reside. Tá? Esse foi um dos pontos onde se buscou essa parceria, a localização da área onde será implantado o empreendimento. Tá? Muito bem. Então, nós vamos passar então aos questionamentos. Vereador Paulo, algum questionamento? Então, nós iremos passar ao público presente. E eu peço ao Fábio Storari, que é o presidente do CONDEMA, que faça uso da palavra. Antes, senhores, é bom explicar a todos vocês que é um projeto, esse projeto é um projeto do prefeito Miguel Haddad, que vem do Executivo. Esta audiência pública é uma audiência regimental, nós somos obrigados a fazer essa audiência pública para ouvir a população, né? Então, é dessa forma que o regimento manda, que quando vem algum projeto de resetorização, a gente ouça todas as pessoas que queiram se pronunciar, tá ok? Eu só vou ler a emenda, Fábio, por gentileza. Nós estamos na audiência pública de número 10, em 20... Meu papel aqui. Em 20 de abril, e nós estamos falando sobre o projeto de lei complementar número 905, do senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que reclassifica a área situada no Jardim Tamoio, e nela autoriza a implantação de empreendimentos habitacionais do programa federal Minha Casa Minha Vida. As pessoas que queiram se pronunciar, por favor, escrever com a funcionária Cristina, tá ok? E a partir de agora a gente começa a ouvir a população. E o CONDEMA também, fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Storari. Eu estou representando aqui o Conselho de Defesa de Meio Ambiente do município, no qual, no momento, estou ocupando o cargo de presidente. Gostaria, inicialmente, de fazer um elogio. É muito importante que a gente possa ter audiências públicas nesse horário. O horário da noite é fundamental para que as pessoas que trabalhem possam vir aqui e participar. Essa foi uma contenda do CONDEMA nos últimos tempos, junto com o apoio de alguns vereadores, inclusive, e eu acho muito importante que isso seja feito dessa forma, possibilita realmente a participação daquele para o qual a audiência pública é voltada, que é o povo. A audiência pública, ela é um instrumento fundamental da democracia participativa, e para que isso ocorra, na audiência pública, é necessário que a gente ouça a voz do povo. Esse é o fundamento da audiência pública. E aqui vem, então, uma crítica. Algumas vezes eu tenho comparecido a audiências públicas na casa, e a gente tem que ficar ouvindo primeiro a palavra de todos os vereadores, para depois podermos nos manifestar. Então, a crítica aqui, senhor presidente, senhores vereadores, é que a audiência pública não é feita para os vereadores. Os vereadores têm um outro modo de se manifestar na democracia. Eles podem participar da audiência pública, mas não prioritariamente. A audiência pública, ela é feita para o povo ter um canal de participação. Eu gostaria que a casa contemplasse isso e percebesse isso nas próximas que ocorrerem. No mínimo, fazendo como já houve sugestão aqui, de intercalar a fala de um vereador e de um participante da plenária. Segundo ponto que eu gostaria de abordar, agora sim, entrando só para esclarecer, senhor Fábio, o senhor é uma pessoa instruída, uma pessoa inteligente, e sabe que nós temos um regimento na casa. E nós temos que seguir esse regimento, né? E eu, como presidente, eu sou um mediador, né? Então, essas questões nós podemos estudar num outro momento, né? Até politicamente, como o senhor faz nesse momento, né? Agora, não é o fórum e não é o momento para isso, tá? Eu aceito até como presidente, respeito, mas não concordo que seja assim neste momento. Gostaria... Um outro momento pode ser que a gente mude isso
E aqui a gente está para ouvir a população realmente, ouvimos os vereadores, vamos ver todas as pessoas da população que querem se manifestar, e é dessa forma que se faz uma democracia, né? Gostaria só do tempo ter reconsiderado. Tudo bem, doutor? Obrigado. Com relação à participação, então, do CONDEMA nesse processo, se deu de uma maneira rápida. A nossa reclamação aqui vem porque o Executivo enviou esse processo ao CONDEMA sem um tempo hábil para que o CONDEMA pudesse fazer um estudo mais efetivo da causa e pudesse dar um parecer com tranquilidade sobre isso. Isso gerou, inclusive, lá no Conselho, uma discussão, acalorada até. E, por fim, nós acabamos fazendo a votação desse projeto, que é um projeto que ainda tem uma pendência a ser resolvida dentro do Conselho, mas que a gente espera conseguir dar andamento a isso para que a nossa votação seja convalidada. Mas isso ocorre porque foi enviado sem um tempo para que a gente pudesse fazer o estudo. Mesmo assim, independente desse tempo, o Conselho entendeu, de uma maneira bastante, na sua maioria, de que não seria bom a gente ficar segurando esse procedimento por mais tempo. Então, por conta disso, excepcionalmente, o CONDEMA votou uma ressetorização pontual, que é uma coisa que o CONDEMA se recusa normalmente a fazer. Não é praxe, naquela casa, votarmos ressetorizações pontuais. Nesse caso, a gente entendeu que, como era para uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, e como a população que estava sendo alcançada nesse procedimento era uma população que realmente está precisando muito de uma atenção, nós fizemos essa votação em caráter de 15 dias de estudo de processo e votar, e aprovamos esse procedimento para a ressetorização ocorrer. A gente entende, sim, que é importante que o município tenha esse tipo de empreendimento. A gente sabe a dificuldade desse tipo de empreendimento numa cidade como Jundiaí, que tem poucos estoques de terra para contemplar as zonas de interesse especiais de interesse social, e a gente entende que é muito importante que isso seja feito. Por isso, o CONDEMA fez a aprovação dessa ressetorização, mesmo que em um caráter de exclusividade. Era essa a minha fala no momento. Boa noite, obrigado. Tá ok. O próximo inscrito é o vereador, sempre vereador, Gerson Sartori. Estava confundindo aqui só seu nome com Zé Dias, ó, vereador Gerson. É bem diferente, mas... Inclusive no peso, vereador Zé Dias. Mas fique à vontade, vereador Gerson Sartori. Boa noite a todos da mesa, presidente Tico, os vereadores, vereadora Ana Tonelli, vereadora Marilena, Zé Dias, Silvio, Mingo, Paulo Sérgio. Peso político, viu, Tico? Peso político. Também, vereador. Mas uma satisfação estar neste momento histórico aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, quando a gente vê há muitos anos a discussão do hospital psiquiátrico. Eu ouvi aqui a própria doutora Solange falar, já fui cobrada nos orçamentos, quando tinha da votação dos orçamentos, e hoje a gente vê que começa a avançar e com a perspectiva de resolver um problema seríssimo. Eu me lembro, vereadora Ana Tonelli, quando Vossa Excelência estava aqui na presidência e nós organizamos com os vereadores uma ida, alugamos um ônibus, um micro-ônibus, e foram todos os vereadores, acho que todos os vereadores, até o hospital psiquiátrico para ver a situação que estava lá, uma situação que tem que ser resolvida. Tinha e tem que ser resolvida. Eu ouvi a preocupação da vereadora Marilena, acho que outros vereadores falaram, que é não ter aquela coisa e deixar escapar depois ou trocar a pessoa que está lá para ir para outro lugar e acabar ficando sem. Mas como a gente está acompanhando a sensibilidade que teve o governo quando criou este projeto Minha Casa Minha Vida, a possibilidade de atender a todos é muito grande. Então, nós temos que estar atento. Todos nós sabemos que é um processo que vem sendo construído ao longo dos anos. Não é só o projeto Minha Casa Minha Vida. Começou com o salário mínimo, que era $78, hoje está perto de $250, $300. O Bolsa Família, que Jundiaí atinge perto de 6 mil famílias, ProUni, uma série de coisas que vem agora desembocar com esse projeto importantíssimo. Então, eu vim aqui mais, vereador Tico, para ressaltar
a sensibilidade que o nosso país vive neste momento e os avanços que a gente está conseguindo. Quer dizer, hoje tem a possibilidade que, com uma prestação de R$50 durante 6 anos, a pessoa ter acesso à moradia, que é uma das questões mais importantes e mais digna para toda e qualquer família. Então, isso é importante. Quero louvar o CONDEMA, que com urgência discutiu, quero louvar a FUMAS, a Prefeitura Municipal de Jundiaí, os vereadores que vão estar acompanhando, mas principalmente os moradores, que não é de hoje, a gente sabe, que se mobilizam na busca de uma alternativa do Hospital Psiquiátrico, da Baixada Paranaense e de tantos outros locais que eu espero que, com esse exemplo, avance em Jundiaí. Então, parabéns a todos e espero ver logo concluído este grande sonho da população de Jundiaí. E a empresa, a gente sabe que está fazendo um papel importante e é bom que outras empresas tenham como exemplo, ainda que a gente saiba que toda vez que uma empresa investe, ela sabe que vai ter a possibilidade depois de crescimento, de outras moradias lá, e ela, com certeza, com esse empreendimento, ela vai, e a população vai entender, ela vai crescer ainda mais em Jundiaí, porque está fazendo parte do processo de crescimento da nossa cidade. Então, tudo isso é muito importante e louvável, e vamos acompanhar para ver logo o pessoal com as suas casas e com dignidade que eles tanto merecem e lutam para isso. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, pessoa que se inscreveu, é o Éder Dias da Silva. Quer fazer uma pergunta para a Solange. Por favor, Éder. Só citando as pessoas que estão presentes, que estão nos assistindo, e também pela internet, estamos na audiência pública de número 10, em 20 de abril de 2010, que tem sua pauta convite o projeto de lei complementar, número 905 de 2010, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que reclassifica a área situada no Jardim Tamoio e nela autoriza implantação de empreendimentos habitacionais do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Por favor, Éder, fique à vontade. Boa noite a todos. A minha pergunta é, eu estou lá há 10 anos, que eu resido naquele local do hospital, faz 10 anos que eu moro e eu estou tentando construir. A minha casa está em andamento e eu só queria saber que se demora muito a sair o projeto, se tem uma data certa, ou eu, como já parei, né, encerrei, eu posso terminar para estar residindo, que agora eu estou até na casa da minha irmã. E eu estou em todas as inscrições que a FUMAS, todas as inscrições que ela passou, pegando o cadastro, eu estou em todos. Então, desde 10 anos, só que agora eu estou mexendo no terreno. Era só isso. Tá ok. Obrigado, viu? Por favor, Solange, pode responder essa pergunta. Até é importante, é uma pergunta que eu iria fazer. Olha como é importante ouvir a população, porque essa pergunta estava até no meu roteiro aqui. Fique à vontade, doutora Solange. Bom, sobre o prazo para entrega, né, para a construção, nós estamos programando aí em 24 meses, né? Mas nós ainda estamos em fase de finalização de projetos e aprovação. É claro que a lei ela vai viabilizar essa aprovação mais rápida nos órgãos, principalmente Grapoab, né? Licenciamento e tudo mais, de forma que a gente consiga realmente começar o mais rápido possível, até antes da temporada das chuvas. Mas o prazo realmente de obras é 24 meses. Eu não entendi, ele falou que está construindo, espero que esteja construindo fora do local, né? Porque lá dentro, então dentro não pode. Está reformando, né? Mas, de qualquer forma, o prazo é 24 meses. Mas, Solange, a previsão de início, podemos falar algum tipo de previsão? Se é ainda para esse primeiro semestre, se para o segundo semestre? É isso que acho que é uma resposta importante aqui para todos que estão nesta noite. Por favor, Sinésio. Esse assunto tem sido tratado com muito cuidado pela Prefeitura, pela empresa, pela FUMAS, tem havido reuniões periódicas para cuidar disso. Todos os desdobramentos que têm sido tratados com prioridade, todo mundo tem pressa. Mas
entre o momento em que nós estamos e o início das obras, há um conjunto de providências de ordem burocrática, de obtenção de licenciamentos, tanto no âmbito municipal como no âmbito do Estado, que precisa ser preenchido. Todo mundo está correndo e espera que encontrar no GRAPROAB, nos órgãos do Estado, a mesma disposição que tem manifestado os órgãos municipais. Mas fica difícil de dizer um prazo, porque esse prazo não depende só da gente, depende de todos esses órgãos. Nós imaginamos que as obras têm início no segundo semestre desse ano. Não é possível começar muito antes do segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre é que se imagina o início das obras. Tá ok, senhor. Obrigado. Eu quero chamar o Joaquim Dias Filho, que tem uma pergunta também. Joaquim, por favor. Fique à vontade, Joaquim. Boa noite. Boa noite. Solange, você conhece a Rua da Mina? Aquele rapaz que estava aqui está construindo a Rua da Mina. A Rua da Mina foi feita a benfeitoria, encanalizaram a água, fizeram asfalto. Vai sair aquela rua? Fique à vontade, Solange. A Rua da Mina, ela não é a Deixa área... só para seguir um trâmite correto, só para a gente não extrapolar aqui. Você tem mais alguma pergunta, Joaquim? Já faça todas as perguntas, e daí, se não for a Solange, a gente já passa para o... O nosso amigo Eda, ele está construindo, como eu estou, muito pessoal da Rua está construindo lá. Então, o que nós gostaríamos de saber, se realmente, depois da benfeitoria que vocês fizeram, encanalizaram a água, fizeram o asfalto, se há a possibilidade de sair as casas da Rua da Mina. Se vocês conhecem a Rua da Mina. Tem a casa do Matião, depois a Rua da Mina, vai sair aquilo? Você pode me responder aí? Por favor. A Rua da Mina, ela não está dentro da área das dependências do antigo hospital. Ela não é uma área que pertence ao Balsam já. Tá? Ela é de limite de município ali. Então, o que nós vamos estar trabalhando é realmente com os limites da área do antigo hospital, porque a área do Balsam já é uma área particular. Tá? Então, essa não vai ter nenhuma intervenção. Então, com o tempo, a hora que a gente estiver fazendo todo o cadastramento, a gente está levantando os dados, deve ter ido na casa do senhor para levantar os dados. Isso não significa que o senhor está dentro da área de intervenção da particular, lá do hospital. Tá? Obrigado. Tá bom, Joaquim. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o Eduardo Palhares, que quer fazer uso da palavra. E Eduardo, que foi o superintendente da FUMAS por algum tempo, presidente da DAI também, e hoje está afastado de suas funções por motivos óbvios, né, Edu? Fique à vontade. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Cumprimento o vereador Tico, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Cumprimento o vereador Silvinho, em nome de quem cumprimento os demais vereadores. Esse, como já foi dito pelo Gerson Sartori, eu considero, de fato, um momento histórico. Por muitas vezes, presidente, nós tivemos conversando, quando na minha superintendência, das 3 vezes que eu ocupei o cargo de superintendente da Fundação, para resolver o problema do hospital psiquiátrico. Quero lembrar a todos que há 12 anos atrás, nós tínhamos cerca de 18, 19 núcleos de subhabitações, 18, 19 favelas. E, naquele instante, nós entrávamos dentro de um processo de reestruturação da Fundação Municipal de Ação Social, da FUMAS, para que pudéssemos, através do seu fortalecimento, e buscar parcerias no governo federal, no governo estadual, e que pudéssemos também ter um grupo mais atuante de funcionários, buscando, de fato, a solução desses problemas todos. E fomos conseguindo. Sabíamos, desde aqueles dias, presidente,
que talvez a pior situação existente no nosso município, a que nos causava mais constrangimento, de uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, de uma cidade que progrediu muito nesses últimos anos, uma cidade que é considerada exemplo em várias das suas ações, que aquelas pessoas que moravam lá viviam em estado praticamente de miséria, com uma dificuldade muito grande de água, de esgoto e outras situações mais. Mas as coisas não acontecem exatamente quando nós desejamos. Fomos nos planejando, a FUMAS foi se estruturando, veio o projeto Minha Casa Minha Vida e veio a boa vontade do parceiro. Eu queria destacar aqui que sem isso nada aconteceria, até porque dificilmente encontra-se talvez uma empresa como a que nós encontramos agora, e eu queria deixar isso bastante claro aqui, que isso é a primeira vez que acontece no município, um município com mais de 350 anos. Eu queria deixar o meu abraço ao Márcio, que está logo ali. Gostaria que o Márcio pudesse levar o seu Oliva, também as nossas considerações, porque senão não estaríamos nesse instante discutindo esse assunto. Acho muito importante que dentro daquilo que nós compreendemos como trabalho pré-ocupacional, pós-ocupacional, seja realizado de uma forma muito concreta, para que cada família que vai atingir o seu espaço lá dentro, possa, de fato, entender o que é viver em comunidade, como será viver em comunidade, como deve proceder com o lixo, como deve proceder com o horário, como deve proceder com os demais fatores de um convívio social, já que, inteligentemente, nós estamos colocando, como bem disse a Solange, as pessoas no lugar onde nós não temos que interferir quanto à escola, unidade básica de saúde, transporte e outras coisas mais. Então, fico muito feliz que, nesse instante, nós tenhamos dado esse passo. Tenho certeza que esse projeto ajudará mais ainda o IDH de Jundiaí, como todos os outros núcleos têm ajudado muito a melhoria desse fator, e fico à disposição, como ex-superintendente da Fundação, de toda essa comunidade, para estarmos discutindo, como pessoa da comunidade, alguns outros problemas que deverão surgir, e surgem normalmente. O importante é que temos um cadastro lá dentro da Fundação, que dentro desse cadastro nós vamos trabalhar dentro da melhor maneira possível, e eu acredito plenamente que todos ficarão felizes, e todos nos próximos 24 meses, quem sabe, senhor presidente, possam estar morando numa habitação nova, de uma maneira diferente, com dignidade, e dando aos seus familiares uma oportunidade que há muitos anos já mereciam ter. Fico muito feliz para vocês, que Deus acompanhe e esteja junto com todos. Nós vamos ouvir, então, o Alexandre Gonçalves, que é um morador... Oi, está satisfeito? Está ok, então, Alexandre. Então, podemos ouvir a Maria Solange da Silva. A Maria Solange, por gentileza. E a Solange vai perguntar para a Solange, é isso, Solange? A Maria Solange quer fazer uma pergunta para a Solange. Fique à vontade. Boa tarde, não, boa noite. E eu não estou nervosa. Essa pergunta que fizeram ali, então, eu estou trazendo, é que é a respeito da Rua da Mina. Ela é uma travessa que está descendo até o final, que ela tem o cruzamento com a parte do hospital, que é o caso de alguns moradores. Então, eles querem tirar essa dúvida, mas essa não é a minha. A minha é o seguinte, eu sou autônoma, meu esposo é autônomo, e a gente tem uma renda que a gente estaria conseguindo até um limite bom, só que a gente queria optar pela casa, e não fica ninguém. Então, a gente não tem como estar entrando em contato com vocês. Eu gostaria de saber como que vocês vão fazer... Está procurando a gente para estar normalizando isso, porque não fica ninguém em casa e não tem carteira registrada nem nada. E a gente gostaria de optar pela casa. Como vai ser? Por favor, Solange, fique à vontade. Obrigado.
Maria De Solange. novo, essa questão da Rua da Mina, eu gostaria de deixar claro o seguinte: nós estamos atualizando os dados, levantando quem é que está em cada casa. A Rua da Mina, nós temos um limite de área ali, da área do hospital e da área que pertence ao Balsam. E temos o limite de município Várzea e Jundiaí e Itupeva. Várzea, desculpa. Então, nós temos ali 3 limites que nós temos que trabalhar. Nós vamos trabalhar com o limite da área do hospital. Então, vai ter situações de pessoas que estão bem no meio, que vão ficar, que a gente vai ter que sentar, conversar com a planta, mostrar certinho a situação. Então, eu peço que vocês aguardem. Nós vamos estar chamando esses moradores, a FUMAS vai chamar os moradores junto com a planta, verificar a situação. Estamos levantando esses dados. Certo? Hoje nós não temos uma definição de falar para um ou do outro morador se ele está ou não está dentro da área do hospital, se ele vai ou não vai ficar. Tá? Ainda não está definido isso, porque realmente a gente está levantando os limites da área, que são diferentes do limite da cidade de Várzea e Jundiaí, que foi definido pelo IGC, e nós temos também os limites da área ali do Balsam. Tá? Então, tudo isso está sendo levantado e a gente vai chamar os moradores para conversar e explicar realmente, mostrar essa situação para cada um. Com relação às pessoas que não ficam em casa, a área social da FUMAS está no bairro, está no local, todos os dias, e vai resolver esse problema, chamando a pessoa para vir na FUMAS, ou marcando um outro horário. Essa questão vai ser resolvida, porque todo mundo que está lá tem que ter os dados levantados e atualizados na FUMAS. Tá? Então, se vocês puderem até falar com a assistente social, com a área social e que estão trabalhando no local, né, a gente vai fazer esse contato, não se preocupe. Só para esclarecer, a Maria Solange, acho que perguntou da questão se ela poderia optar por uma casa e não por um apartamento. Acho que foi essa a pergunta, é isso, Maria Solange? Por gentileza, acho que não foi respondida essa questão. O empreendimento que nós estamos falando são 600 apartamentos, não existem casas, são 600 apartamentos. Então, não existe essa opção da casa. Tá? Tá ok. Nós temos aqui uma última pessoa inscrita, é o Rafael de Lima. Por favor, Rafael. Fique à vontade, Rafael. Boa noite a todos. Minha pergunta é para a Solange. Eu moro na Rua da Mina, certo? E tenho um outro imóvel na Rua D, certo? Eu gostaria de saber, no meu caso, como vai estar fazendo? Eu vou estar perdendo esse imóvel na Rua D? Isso, Rua D, é onde ela disse ali, aquela viela atrás ali, entendeu? É só essa pergunta, Rafael? Mais alguma? Não, então, porque esse outro imóvel, os 2 imóveis que eu tenho lá, já tem aproximadamente uns 8 anos, e eu comprei esse imóvel. Então, eu gostaria de saber, muito importante para mim, entendeu? Que está alugada e está no nome, o cadastro está no nome das pessoas que estão lá dentro. E é só essa a pergunta. Tá bom, Rafael. Bom, nós respeitamos. Nós temos uma lei municipal que regula a contenção, né, a comercialização nesses locais, inclusive a expansão. E nós não temos essa questão da pessoa já possuir imóvel, tá? Então, é claro que ele não pode ser beneficiado com 2 imóveis. Então, essa questão vai ser levantada pela área social e a gente vai ter que definir o que vai ser feito. Agora, nós temos uma lei de contenção que não permite isso da pessoa alugar o imóvel. Isso é proibido por uma lei municipal. Tá? Então, tem essa questão que a gente tem que avaliar,
Por isso que a gente está ressaltando que a FUMAS está hoje no núcleo, está, acho que há umas 2 semanas, já trabalhando lá diariamente para levantar todas as situações que existem. A gente constatou outros casos de aluguéis, de locação, constatamos essa situação da Rua da Mina ali, né, que tem a questão da divisa da área do Instituto de Psiquiatria, que é a área de intervenção. Então, tudo isso está sendo levantado. Depois, na hora que nós tivermos todas as definições, nós vamos chamar as pessoas e conversar. Tá? Pode deixar que isso vai ser discutido e definido junto com o morador, chamando o morador, explicando o que está acontecendo e o que vai ser feito. Muito bem. Nós, Cristina, temos mais algum inscrito? Não? Mais alguém quer se manifestar? Então, nós vamos para as considerações finais. Espero que essa audiência pública tenha servido para esclarecer algumas dúvidas, né? Sabemos que esse é apenas um momento aqui na Câmara, a FUMAS com toda a sua equipe. Até eu quero cumprimentar a MER, no qual eu cumprimento todos os funcionários da FUMAS. Sabemos do excelente trabalho que a FUMAS desenvolve. E a FUMAS irá fazer todo o cadastramento e todo questionamento que vocês farão para a FUMAS, eu tenho certeza que, como sempre, eles estarão bem... eles estarão à vontade de vocês nesse momento, tá ok, gente? Sei que terão outros momentos, né, Solange, para esses questionamentos. E a FUMAS está à disposição, e nós também, tá? Todos os vereadores da casa e os secretários da Prefeitura também. Vereador Paulo Sérgio, algum questionamento, vereador? Consideração final, vereador. Não, estou satisfeito com as respostas, principalmente com as perguntas feitas, que tira essa dúvida do povo que lá reside e vai continuar residindo. Somente para parabenizar a Prefeitura, né, os seus órgãos também, pelo projeto de isenção tributária, parabenizar a empresa empreendedora, na figura do Márcio aqui presente, por essa responsabilidade social. Eu acho muito interessante isso daí. E, principalmente, aos senhores que lá moram e poderão, eventualmente, ter a sua moradia definitiva, com mais dignidade, com mais estrutura, para ter uma vida digna. A importância econômica não é só do empreendimento em si, mas isso vai gerar renda, vai gerar emprego e uma série de outras coisas. Até, provavelmente, para os moradores de lá, que vão estar próximos, eventualmente, até ter o trabalho local. A gente só lamenta essa morosidade, né? São 6 meses ainda para começar o projeto, mas isso é normal, precisam de aprovações, a parte burocrática é muito lenta, e os 24 meses de construção. Mas eu acredito que foi dado o start, foi começado, e é muito importante para os senhores que estão aqui presentes, que moram naquele local. São 600 apartamentos, são 600 famílias a serem beneficiadas. Eu estou em Jundiaí há 21 anos, até perguntei para o Tico há quanto tempo foi desativado o hospital psiquiátrico. É um problema aquilo lá, não é nem submoradia. Espero que isso realmente vá à frente, que dê certo, confio nisso, e que os senhores tenham uma dignidade de moradia. Pena que esse projeto Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado tão recentemente, né? Prefiro não ver aí como uma especulação política, mas véspera de eleição, o importante é que foi lançado, espero que realmente dê certo, que vingue e que os senhores tenham a felicidade que lhes é devida. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores participantes. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Vereadora Marilena. Bem, eu espero ver mais que Jundiaí, né, a Prefeitura continue se esforçando, esse empreendimento e esse programa não é tão novo assim, é novo aqui em Jundiaí, e nós sempre vamos estar à véspera de eleição, ou municipal ou federal. Se depender disso, nós estamos sempre no compasso de eleições municipais ou federais. Acho que não é esse o tom. Acho que chegou em Jundiaí, ainda é pouco, embora só esses 2 projetos já bate de pronto aí o investimento do governo estadual, que na cidade também está bastante tímido, né, com o CDHU,
e acho que a gente tem que alcançar, acho que o esforço aí, acho que é do planejamento, da Secretaria de Obras, de todos os órgãos, para identificar mais áreas que comportem investimento para a população de baixa renda. Eu vejo, assim, urgentemente, a gente está falando do plano diretor, a gente precisa mapear essas áreas e correr atrás, como correu a FUMAS aí, que sinalizou para o empreendedor, que está fazendo, está dando sua contribuição social. A gente sabe dos níveis de empreendimento do F-Oliva e a gente sabe que isso foi uma concessão, um esforço para atingir essa camada da população. Então, eu vejo que a gente está num começo e temos que buscar mais, né, para urbanizar outros setores, fazer a segunda fase da Vila Ana, terminar o Jardim Tulipas na proporção que a lei determina, 20% e não 15%, como está anunciado, e essas questões a gente vai poder acompanhar com bastante gratificação. Obrigada pelos esclarecimentos. Ok, vereadora. Vereador Zé Dias. Senhor presidente, desta forma quero parabenizá-los, e a gente sabe que a atuação do senhor prefeito, por essa determinação, por sua determinação, amenizar os problemas dos cidadãos ou das cidadãs, e com isso há uma forma de nós termos aí daqui para frente a diminuição de todos esses núcleos de submoradias, e até eu prolongo um pouquinho, se o senhor me permite, e eu até falando com a doutora Solange, que é da FUMAS, a gente espera que esses empreendimentos, no qual a gente sabe que o prefeito Miguel Haddad está atento, é uma pessoa que veio e foi eleita pelo povo porque quer, dentro desse mandato, fazer tudo aquilo que realmente a população que está aí precisa, que é uma casa, uma moradia digna, porque eu sei que eu moro no núcleo de submoradias e eu sei das dificuldades. Então, portanto, para nós é um começo, presidente, é um começo e, com certeza, nós estamos aí, como vereadores, como a população, todos envolvidos nessa luta, uma luta difícil, mas não impossível. E, com certeza, presidente, nós estaremos com mais esses 3 anos de mandato, quase, do senhor prefeito Miguel Haddad, e, com certeza, será um dos melhores mandatos para a população mais carente da nossa cidade. São essas minhas palavras. Tudo bem, vereador Zé Dias. Eu quero passar a palavra ao vereador Silvio Hermani. Agradeço mais uma oportunidade. Parabenizar a Câmara Municipal de Jundiaí pela realização desse evento. Representantes da FUMAS, Caixa Econômica Federal, Prefeitura do município de Jundiaí, que essa parceria, sem deixar de citar também a F-Oliva, essa parceria realmente está viabilizando esse serviço social a uma necessidade primária da população. E gostaria apenas de fazer um breve comentário, assim como a habitação é uma prioridade para a população, a segurança pública também é uma prioridade. Então, eu ouvi, citando-se, o centro comunitário ou os centros comunitários, né? Então, quando se for projetar um centro comunitário, que leve-se em conta também a segurança pública, porque muitas vezes, num empreendimento habitacional, é preferível, em vez de se fazer vários centros comunitários a uma distância um do outro de 150 metros, a sugestão que eu dou, até para se levar inclusive ao CDHU, seria de um complexo comunitário e que se abrigassem vários espaços, porque seria muito mais fácil para a população zelar, para a Guarda Municipal zelar, para a Polícia Municipal zelar, Polícia Militar zelar, enfim, seria muito mais fácil de se administrar. É apenas um rápido comentário, mas de qualquer forma, parabéns aí pelo evento. Tá ok. Vereador Mingo, por favor, tudo bem? Vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, cumprimentar os representantes da administração da Caixa Econômica Federal, nós que estamos aqui ainda desde os tempos onde no local funcionava realmente um hospital,
assistimos de perto o crescimento daquela desumanidade, não é, que é o hospital psiquiátrico. Eu acho que todos nós saímos daqui felizes hoje, porque o primeiro passo está dado. Mas com certeza absoluta, e não rasgo seda, disse aqui a doutora Solange, que se lembra muito bem, numa das ocasiões, talvez, do orçamento ou da LDO, que discutíamos, todos sempre perguntavam se estava inserido naquele contexto, né, a reforma ou a construção de alguma casa no local onde tem lá o antigo hospital psiquiátrico do Tamoio. E cumprimento Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência, vereador Tico, essa noite vai dormir um pouquinho mais feliz, porque eu sei do grande sonho do senhor, que é, como de todos os vereadores da casa, mas o senhor, desde que aqui chegou, há 2 mandatos que aqui está, o senhor sempre bateu nessa tecla. Era uma questão de honra acabar com aquela desumanidade. E hoje o senhor vê coroado de êxito, através do prefeito Miguel Haddad, de todos esses funcionários, e através, por que não, do governo federal, que criou esse programa, não é? Minha Casa, não é? Minha Vida, e que possibilita que realmente tire dessa condição de vida desumana daqueles que lá moram. Todos merecem cumprimentos, mas Vossa Excelência, vereador, pela sua luta também, merece ser cumprimentado nessa noite, que sai daqui mais aliviado por já estar começando a solução do problema. Obrigado. Obrigado, vereadora. Todos nós, com certeza, vereadora. Marcela, alguma consideração? Tudo bem? Secretário Sinésio, tudo bem? Domingos, custódio da Caixa Econômica, alguma consideração final? Tudo bem? Solange? Então, dessa forma, senhores, nós vamos encerrar essa audiência pública. Realmente é uma luta muito grande. O prefeito Miguel Haddad falou que gostaria de dar uma solução para esse problema e começa, mas com um apoio muito forte, com um apoio bacana da Oliva, né? Da FO Oliva. Então, Márcio, um abraço a todos vocês do Grupo Oliva. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para a nossa cidade. Tá ok? Tenha certeza disso. Eu quero agradecer. A audiência pública é para a participação popular realmente. Eu quero agradecer as pessoas que fizeram uso da fala. Agradecer a Zezé também, que trouxe o pessoal aí. Obrigado, viu, Zezé, por ter mobilizado o pessoal. Ao Fábio Storari, presidente do Condema. Ao Gerson Sartori. Eu acho que ele está pesado, mas ele falou que é um peso político, então, eu acho que das duas formas, vereador, né? Está tanto pesado de gordinho quanto um peso político. Vossa Excelência sempre é uma liderança importante em Jundiaí. Parabéns por isso, tá? Ao Éder também, por participar. O Éder da Silva. O Joaquim, o amigo Joaquim. Quantos anos de Tamoio, né, Joaquim? Quantos anos ali, né? Mas as coisas vão acontecendo a seu tempo, viu, Joaquim? Nós temos certeza disso. Deus sabe o que faz, né? O Eduardo Palhares, por toda a história também, que tem na FUMAS, no DAI, na Prefeitura. Obrigado pela participação. O Alexandre Gonçalves não quis fazer uso da palavra, mas esteve aqui participando. O Alexandre é da Ponte São João, mas preocupado com os problemas da cidade também. A Maria Solange, obrigado também pela participação, Maria Solange. E ao Rafael de Lima também, ok? Eu agradeço também ao Domingos Custódio, da Caixa Econômica Federal, ao Márcio Viotti, representando aqui o Grupo Oliva. Eu quero também agradecer a presença dos vereadores que estiveram nessa noite. Ana Tonelli, vereadora Ana, obrigado pelas palavras, vereadora. O vereador Domingos Fontebasso, vereadora Marilena Negro, vereador Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é o nosso vice aqui na Câmara, o vice-presidente da Câmara. Na minha ausência, quem assume é o Paulo Sérgio, e eu tenho muita honra de tê-lo como vice, viu, vereador? E o Silvio Armani também, o vereador Zé Dias, né? Então, a todos que participaram, tanto a Solange, ao Sinésio, agradecer aos funcionários da Câmara também, ok? Por estarem aqui no período noturno
Importante, viu, Mauro? Obrigado aí por tudo, tá ok? Desta forma, senhoras e senhores, em nome de Deus, eu declaro encerrado a audiência pública de número 10, em 20 de abril de 2010, do projeto de lei complementar 905 de 2010, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Reclassifica a área situada no Jardim Tamoio e nela autoriza implantação de empreendimentos habitacionais do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Está encerrada a audiência pública.